Olá, pessoal, tudo bem? Essa videoaula é uma representação da nossa discussão sobre questão ambiental, é a parte 2 da discussão desse conteúdo. Se vocês ainda não assistiram o vídeo da primeira parte, é só procurar aqui no canal. E o material de todo esse conteúdo, tanto da parte 1 quanto da parte 2, estão disponíveis no Drive. Agora vamos relembrar o que a gente discutiu na primeira parte da aula. Na primeira aula sobre questão ambiental, vimos como a pauta da preservação do meio ambiente surgiu do século XVIII para o século XIX e como se desenvolveu, sobretudo nos últimos 100 anos. Foi no século passado que o homem passou a ser reconhecido como principal agente das mudanças do planeta. Com mediação da Organização das Nações Unidas, países por todo o globo passaram a se conscientizar e unir esforços para diminuir as marcas deixadas pela humanidade no meio ambiente. Após o fracasso do Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris entrou em vigência e é o atual mecanismo das nações para frear as mudanças climáticas. Com a meta de manter a temperatura do planeta em até 2 graus mais alta que os padrões pré-industriais, hoje a Organização Meteorológica Mundial, OMM, órgão ligado à ONU, estima que seja necessário manter esse total em até 1,5 graus Celsius, a fim de preservar os ecossistemas ameaçados da Terra. Mudanças climáticas. Vamos entender o que é esse conceito de mudanças climáticas. De acordo com a ONU, a mudança climática é um dos maiores desafios do nosso tempo. É responsável pelo aumento da temperatura global e, dentre as suas consequências, estão escassez de água potável, aumento das inundações do nível do mar, insegurança alimentar, extinção de várias espécies, derretimento das geleiras. Seus efeitos têm desestabilizado as sociedades e o meio ambiente de uma maneira global sem precedentes. A gente nunca viu os impactos que as mudanças climáticas estão causando hoje, nunca vimos impactos tão acentuados. Aquecimento global, o principal impacto das mudanças climáticas. O aquecimento global quer dizer aumento anormal da temperatura média do nosso planeta. Um século e meio de industrialização, somado ao desmatamento e a certos métodos de cultivo do solo, resultou no aumento da concentração de gases de efeito estufa, GEE, na atmosfera. O aquecimento global é, portanto, a intensificação do efeito estufa. E agora vamos para uma aula de geografia. O efeito estufa, por sua vez, é um fenômeno natural. Ele é natural e importante para a Terra, porque permite que o planeta fique aquecido. Se não houvesse o efeito estufa, provavelmente todo mundo já estaria morto congelado. Sua intensificação, porém, é nociva. Quando o efeito estufa, então, ele está mais intenso, a temperatura do planeta acaba aumentando, causando os efeitos que eu mencionei no primeiro slide. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês entenderem como funciona o efeito estufa. Esse é o nosso planeta e o círculo que circunda ele é a atmosfera. A radiação solar que aquece a Terra, ela entra na nossa atmosfera, uns raios, e uns ficam em torno da nossa atmosfera. Gases como CO2 e CH4, que intensificam o efeito estufa e não permitem que o excesso de calor saia da atmosfera. Então, é como se o calor vindo do Sol ele saísse e entrasse. Mas esses gases, eles impedem que eles saiam. Então, o calor do Sol fica mais concentrado aqui na Terra, causando o aumento da temperatura global. À medida que as populações, as economias e os padrões de vida crescem, o mesmo acontece com o nível cumulativo de emissões de GEE. Alguns vínculos básicos. A concentração de GEs na atmosfera da Terra está diretamente ligada à temperatura média global. A concentração de GEs tem crescido constantemente desde a época da Revolução Industrial, o que implicou o aumento contínuo da temperatura global. O GE mais abundante, o dióxido de carbono, CO2, é o produto da queima de combustíveis fósseis. Graças ao IPCC, que eu falei na última aula, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, sabemos que de 1880 a 2012, a temperatura média global aumentou 0,85 graus Celsius. Os oceanos se aqueceram, as quantidades de neve e gelo diminuíram e o nível do mar aumentou. É provável que o final deste século registre o aumento de 1 a 2 graus na temperatura média global acima do nível de 1990, cerca de 1,5 a 2,5 graus acima do nível pré-industrial. O ideal, de acordo com o relatório do IPCC, seria limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, o que poderia garantir uma sociedade mais sustentável e equitativa. Porém, esta meta exige transições rápidas e de longo alcance. As emissões globais de CO2 precisariam cair cerca de 45% em relação aos níveis de 2010 até 2030, atingindo zero líquido por volta de 2050, o que quer dizer que quaisquer emissões diferentes precisariam ser equilibradas pela remoção do CO2 da atmosfera.
Agora vamos ver quais são as consequências das mudanças climáticas. Se a emissão de GE não for controlada até 2100, o aumento da temperatura global excederá 2 graus dos níveis pré-industriais, o que poderá ser catastrófico. Cerca de metade desse valor máximo já foi emitido até 2011, então a gente não está muito distante disso. Os maiores castigados pelas mudanças climáticas serão provavelmente os países tropicais, como o Brasil, onde poderão ocorrer uma série de inundações em virtude do aumento das tempestades e períodos longos de estiagem. Algumas regiões poderão sofrer com a grande quantidade de chuvas, responsável por deslizamentos constantes de terra e aumento de enchentes. Graças ao degelo das geleiras, o nível do mar pode subir, deixando áreas costeiras sob risco. As áreas secas do planeta sofrerão ainda mais com a falta de água. O aumento da seca poderá intensificar a ocorrência de incêndios. A água potável, que já é escassa em algumas regiões, poderá ser motivo de mortes e disputas políticas. Diversas espécies de plantas e animais entrarão em extinção, o que já é observado hoje. A produção de alimentos poderá diminuir, dificultando o acesso à alimentação. A saúde humana também pode ser afetada com o aumento da temperatura global, por problemas como insolação, alergia, doenças transmitidas por mosquitos e vírus, desnutrição e fome. O que a ONU diz? Sem uma ação drástica hoje, superar as consequências desses impactos será mais difícil e custoso no futuro. Agora vamos entender sobre como está a crise ambiental hoje. Um amplo relatório climático da ONU, denominado Declaração da OMM sobre o Estado do Clima Global em 2019, liderado pela OMM, foi divulgado em março de 2020. Ele mostra que a mudança climática está tendo um efeito importante em todos os aspectos do meio ambiente, como na saúde e bem-estar da população global. O documento indica sinais físicos das mudanças climáticas, como aumento do calor da Terra e do oceano, aceleração da elevação do nível do mar e derretimento do gelo, além dos efeitos indiretos em desenvolvimento socioeconômico, saúde humana, migração e deslocamento, segurança alimentar nos ecossistemas terrestres e marítimos. Há evidências alarmantes de que pontos críticos cruciais já podem ter sido alcançados ou ultrapassados, tornando as mudanças nos principais ecossistemas e no sistema climático planetário irreversíveis. A humanidade está fora do caminho para limitar o aquecimento a 1,5 ou 2 graus Celsius, conforme exigido pelo Acordo de Paris. Vários recordes de calor foram quebrados nas últimas décadas. 2010 e 2019 foi a década mais quente já registrada. Desde 1980, cada década sucessiva tem sido mais quente do que qualquer uma anterior a 1850. Com os incêndios florestais australianos, as emissões de dióxido de carbono dispararam, espalhando fumaça e poluentes pelo mundo. O verão australiano de 2018 e 2019 foi o mais quente já registrado no país, que não foi o único afetado pelo calor extremo ou incêndios florestais. Recordes de calor foram registrados em vários países europeus, como França, Alemanha e Reino Unido, inclusive países nórdicos como a Finlândia. Regiões frias, como Sibéria, Alasca e Ártico, observaram altos níveis de focos de incêndio. A Indonésia e países vizinhos tiveram a temporada de incêndios mais significativas desde 2015. A América do Sul teve a atividade total de incêndios mais alta desde 2010. América do Sul, incêndio, o que lembra vocês? Bom, me lembra a Amazônia e aquele dia que tudo ficou escuro. Essa é uma foto da cidade de São Paulo, às 3h30 da tarde do dia 19 de agosto de 2019. A escuridão do céu é resultado das queimadas na Amazônia. Eu trouxe um hiperlink para vocês para saberem mais sobre esse dia, as informações que a gente tem estão no aqui. Então é só clicar que vocês são redirecionados. Um parênteses agora para a gente discutir sobre as queimadas no Brasil. O Brasil e o desmatamento em 4 vídeos. Eu trouxe 4 vídeos para vocês, são vídeos curtos, de no máximo 4 minutos. É só vocês clicarem nos respectivos nomes dos portais que vocês vão ser redirecionados, ok? Eles são importantes para a gente entender o desmatamento no Brasil. As emissões de GE continuaram a crescer em 2019, levando ao aumento da temperatura do oceano, além de fenômenos como aumento do nível do mar, alteração das correntes oceânicas, derretimento de geleiras e mudanças dramáticas nos ecossistemas marinhos. Houve também aumento da acidificação e desoxigenação do oceano, impactando de forma negativa a vida marinha e o bem-estar de pessoas que dependem dos ecossistemas oceânicos. Nos polos, o gelo marinho continua a declinar e as geleiras encolheram mais uma vez, pelo 32º ano consecutivo, ou seja, há mais de 32 anos as geleiras não param de derreter. 2019 foi marcado por eventos climáticos extremos ao redor do globo.
Eu trouxe uns exemplos para a gente entender melhor. Ocorreram chuvas acima da média e de longo prazo na Índia, Nepal, Bangladesh e Myanmar, e as inundações levaram cerca de 1.200 mortes na região. Partes da América do Sul foram atingidas por inundações em janeiro e o Irã foi gravemente afetado entre março e abril. Nos Estados Unidos, as perdas econômicas totais devido às inundações foram estimadas em cerca de 20 bilhões de dólares. A Austrália teve o ano mais seco já registrado, e o sul da África, América Central e partes da América do Sul registraram chuvas anormalmente baixas. O ano também foi marcado por um número acima da média de ciclones naturais. Foram 72 no hemisfério norte e 27 no hemisfério sul, com Muidai, que causou devastação generalizada em Moçambique e na costa leste da África, Dorian, que atingiu as Bahamas, e Hagibis, que causou graves inundações no Japão. A mudança climática afeta também a saúde da população global. Em 2019, temperaturas recordes levaram a mais de 100 mortes no Japão e 1.462 mortes na França. Os casos de dengue aumentaram no mesmo ano. Temperaturas mais altas aumentam a transmissão de doenças por mosquitos. A fome está novamente em ascensão. Mais de 820 milhões de pessoas foram afetadas pela fome em 2018. Eu trouxe um gráfico com dados atualizados do dia 19 de maio de 2020. A população mundial era de 7,78 bilhões e a população em desnutrição, 843 milhões. Isso corresponde a 10,8% da população global. Então, pelo menos 1/10 da população mundial está em desnutrição. Os países do chifre da África foram particularmente afetados em 2019, com eventos climáticos extremos, deslocamento, conflito, violências, secas, chuvas extraordinariamente fortes e uma das piores pragas de gafanhotos dos últimos 25 anos. Em todo o mundo, cerca de 6,7 milhões de pessoas ficaram deslocadas de suas casas devido a riscos naturais. O relatório prevê um número de deslocamentos internos de cerca de 22 milhões de pessoas durante 2019. A COP26 está prevista para acontecer em Glasgow, na Escócia, em novembro. O chefe da ONU, Guterres, delineou 6 ações-chave para evitar ruptura climática, que serão prioridade de discussão na conferência. Nesse vídeo, nesse hiperlink aqui, vocês podem acessar a fala do Guterres. Guterres destaca aqui a importância de não permitir que a luta contra o vírus distraia a necessidade de derrotar as mudanças climáticas, a desigualdade e os muitos outros problemas que o mundo está enfrentando. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O que a ONU diz? Plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. A Agenda 2030 são 17 objetivos e 169 metas que buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero. São integrados e indivisíveis e focam em áreas de importância crucial para a humanidade: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. No caso específico do planeta, motivo da nossa aula, a ONU declara: estamos determinados a proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e da produção sustentáveis, da gestão sustentável de seus recursos naturais e tomando medidas urgentes sobre a mudança climática, para que ele possa suportar as necessidades das gerações presentes e futuras. Eu trouxe aqui os 17 objetivos da Agenda Sustentável. O primeiro é a erradicação da pobreza, o segundo é a fome zero e agricultura sustentável. O terceiro é saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia limpa e acessível. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. E o 17º, parcerias e meios de implementação. Para cumprir esses 17 objetivos, porém, tem os problemas ambientais que eles precisam ser resolvidos até 2030. A própria ONU adverte que estamos atrasados e não sabemos se ainda temos tempo de salvar o planeta. A organização elencou os principais problemas ambientais que devem ser resolvidos durante os próximos anos. Adaptação e mitigação às mudanças climáticas. O aquecimento global induzido pelas emissões de CO2 está acelerando as mudanças climáticas e ameaça a sobrevivência de milhões de pessoas, animais e plantas, pois provocam episódios como secas, inundações e incêndios.
Os problemas de poluição e impacto na saúde. 90% da humanidade respira ar poluído, de acordo com a OMS, causando contaminação e 7 milhões de óbitos por ano por doenças respiratórias. A água contaminada também causa problemas importantes de saúde, além de 5 milhões de mortes anuais. A ONU defende eliminar as descargas de resíduos, minimizar o uso de produtos químicos e depurar mais quantidade de águas residuais, entre outras medidas. A proteção dos oceanos. Os mares se tornaram grandes aterros do plástico do planeta. Além de serem alvos de outros graves problemas ecológicos, como a deterioração dos ecossistemas pelo aquecimento global, os efluentes contaminantes, as águas residuais e o derramamento de combustíveis. A ONU defende a melhoria da administração dos espaços protegidos e pela redução da sobrepesca, da poluição e da acidificação dos oceanos causada pelo aumento da temperatura terrestre. A transição energética e as energias renováveis. A energia corresponde a 60% de todas as emissões mundiais de GEE. Porém, 13% da humanidade não tem eletricidade e 3 bilhões de pessoas dependem dos combustíveis fósseis para cozinhar. Isso exige uma transição energética para um modelo mais limpo, acessível, eficiente e renovável. Um modelo alimentar sustentável. A produção intensiva de alimentos é nociva ao meio ambiente por empobrecer o solo e os ecossistemas marinhos. Além disso, a exploração excessiva dos recursos naturais colocou em perigo a segurança alimentar e o abastecimento de água potável. É fundamental mudar nosso modelo produtivo e nossos hábitos alimentares. A ONU aposta em uma dieta mais vegetariana, aqui vocês têm um hiperlink para entender melhor essa ideia, e com alimentos locais para poupar energia e emissões de CO2. Proteção da biodiversidade. 8% das espécies de animais já conhecidas desapareceram e 22% correm risco de extinção, o que se deve especialmente à destruição de seus habitats naturais, à caça clandestina e à introdução de espécies invasoras. O desenvolvimento urbano e a mobilidade sustentável. Estima-se que cidades terão de acolher cerca de 5 bilhões de pessoas em 2030. As metrópoles do futuro deverão ser compactas, seguras, inclusivas, ecológicas e eficientes em termos ecológicos, e eficientes também em termos energéticos, com mais áreas verdes e meios de transporte mais sustentáveis, com prioridades para pedestres. Aqui eu tenho um modelinho do Iberdrola. Como seria uma sociedade em 2030? Fala sobre a mobilidade, a alimentação, o consumo e a agricultura. Vocês podem ver melhor esse material no material disponível no Drive. Um outro desafio é o estresse hídrico e a escassez de água. A falta desse recurso, vital para a sobrevivência humana, animal e vegetal, afeta mais de 40% da população mundial. Segundo o Fórum Econômico da Água, a agricultura representa mais de 70% da água utilizada nos países mais áridos do planeta. O uso responsável dos recursos hídricos melhorarão a produção alimentar e energética, além de proteger a biodiversidade dos ecossistemas hídricos e ajudar a frear as mudanças climáticas. Outro desafio são os fenômenos meteorológicos extremos. O aumento da temperatura terrestre propicia eventos climáticos cada vez mais frequentes, intensos e devastadores, como secas, furacões e ondas de calor. O ideal é manter o termômetro mundial sob controle e melhorar nossa capacidade de resposta no caso de emergências climáticas. O excesso de população e a gestão dos resíduos. A ONU prevê que a população mundial passe de 8,5 bilhões de pessoas em 2030, o que nos obrigará a reduzir consideravelmente nossa geração de resíduos por meio de prevenção, redução, reciclagem e reutilização, aplicando a chamada economia circular. É importante vocês entenderem o que é a economia circular, então aqui, em laranjinha, eu deixei um hiperlink para vocês com um texto para entender melhor o conceito. Agora vamos discutir um pouquinho sobre como a pandemia tem influenciado o meio ambiente. Primeiro, deixei um vídeo, essa pandemia é uma chamada da natureza. Clicando em ONU, vocês conseguem acessar o vídeo no YouTube. E aqui eu trouxe o exemplo da China. O fechamento de fábricas e lojas no país, acrescidas restrições de viagens para lidar com a epidemia da Covid-19, resultaram em uma queda substancial do consumo de combustíveis fósseis no país. Houve uma queda de pelo menos 25% das emissões de dióxido de carbono, CO2, no país, dados no início de março de 2020 do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, CREA, com sede nos Estados Unidos. A redução de 25% nas emissões na China equivale a uma redução global de 6%. Mas isso tem uma previsão pessimista.
Medidas destinadas a estimular a economia podem acabar por reverter a baixa do consumo de combustíveis fósseis e, assim, elevar as emissões acima das médias históricas. Ou seja, esforços para que a economia volte ao normal depois desse período de pandemia podem fazer que a gente use ainda mais os recursos naturais, ainda mais os combustíveis fósseis. E eu trouxe um questionamento para vocês. Como retornar à normalidade, entre aspas? Porque eu não sei se é possível retornar à normalidade depois de tantas mortes. E mais, como sermos sustentáveis nesse retorno? Então, são questões que a gente tem que pensar. A gente tem material suficiente para discutir sobre isso e para criar novas ideias. O último slide, por fim, traz alguns links úteis para vocês. É só clicar no nome de cada portal que vocês vão cair em textos sobre os respectivos assuntos. O primeiro é: pandemia faz petróleo ficar abaixo de zero nos Estados Unidos pela primeira vez. É uma questão econômica, vocês vão entender por quê, e também tem ligação com a questão das energias sustentáveis. Como o meio ambiente reage à redução da atividade econômica? Um texto do Nexo. Hora do Planeta 2020. O desafio de pensar no meio ambiente pós-coronavírus. Uma coluna do Exame. Pandemia, Meio Ambiente e Sociedade, um texto do OECO. E Pandemia e Meio Ambiente, Impactos Momentâneos ou Nova Normalidade. É um estudo feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Só vocês darem uma lida. Todo o conteúdo está disponível no Drive. É isso.